Olá pessoal, eu quero trazer para vocês hoje um estudo sobre a soberania de Deus e a nova ordem mundial. E aqui eu quero destacar o capítulo 14 do e-book da apostila, que vai estar na descrição, o link vai estar abaixo. Dessas 71 páginas, o capítulo 14 é o capítulo mais novo, foi adicionado agora recentemente. Eu quero compartilhar com vocês 5 fatores bíblicos e históricos por que não haverá um governo mundial anticristão. E aí vocês podem conferir na apostila, mas desde já eu quero fazer um resumo e deixar disponível esse vídeo para os interessados. Antes de entrarmos nos 5 fatores que iremos ver, aqui uma introdução. A primeira linha de indagação sobre esse assunto é que, para que haja um governo único, como muitos proclamam, que haverá um governo único mundial, há muitos estudos sobre isso e há muitas controvérsias nessa área. É uma das áreas mais controversas na escatologia, mas aí vocês tiram suas próprias conclusões. Para que haja um governo único, poderoso e global, anticristão, no século XXI, é necessário, antes de tudo, pensar num plano que possa subjugar bilhões de pessoas, bilhões de habitantes da Terra, pessoas que estão altamente conectadas pela internet e altamente conectadas com suas redes de transportes. O problema começa por aí. No e-book há outras questões que são levantadas contra este pensamento de governo único. Em segundo lugar, ainda não entrei nos fatores, ainda estamos na introdução, mas em segundo lugar, é preciso que esse governo único, poderoso e global, ele possa remover identidades culturais, individualismo, suas raízes familiares, as raízes familiares das nações, identidades culturais, enfim, os valores de liberdade, valores religiosos e valores nacionais e patrióticos. Isso por si só é uma tarefa colossal. E quando os cristãos conhecem a verdade que o Senhor Jesus Cristo reina em seu trono celestial e tem o domínio sobre tudo e todos, o cristão conhece esta verdade, crê nesta verdade. Quando dizemos que o Senhor Jesus Cristo é rei e que ele reina, ele não é um rei qualquer e ele não reina de qualquer jeito. Nós temos que entender que ele é o Senhor da história e as Escrituras revelam que há fatores que não permitem um governo mundial anticristão. As Escrituras afirmam, as Escrituras demonstram que não poderá haver um governo mundial anticristão, por mais que os povos tramem, conspirem, amotinem-se, como diz o Salmo de número 2. Algumas características da globalização existem. Algumas características da globalização existem e elas podem transmitir uma sensação de que o século XXI está caminhando para um tipo de Império Romano revivido, ou alguma coisa desse tipo. E aí muitos falam do anticristo e outros vão falar por outra perspectiva. Mas o interessante é o seguinte: o século XXI está caminhando para um governo único mundial, como muitos apregou. Nós temos nos séculos anteriores, de 1500 para cá, nós podemos até ir mais longe. Nesses 2000 anos, o mundo DC, o mundo depois de Cristo, ou o mundo AD, Anno Domini, ele tem experimentado tentativas de avanços, ameaças e esforços de impérios. Desde a Igreja Papal, dos primeiros séculos, passando pelo Islã, que é na metade
do primeiro milênio. Depois nós temos lá para frente, já depois de 1500, já próximo do século XX, próximo do final do segundo milênio, nós temos os avanços, as tentativas de impérios, de Bonaparte, o bonapartismo, nazismo, comunismo. Enfim, os séculos anteriores, nós temos tentativas de avanços, de imperialismos expansionistas. Nós temos, do século XX para cá, organizações supranacionais, são organizações que conseguem unir as nações, mas isso não significa ainda que se possa dizer que existe desde já um governo mundial. O governo mundial é muito complexo e ele acaba ficando na superfície, na área, na esfera das teorias da conspiração. O que podemos ver, que podemos identificar como tentativas de poderios de governos mundiais e por aí vai. Nós temos poderios bélicos de algumas nações, poderios econômicos e poderios ideológicos de soberanias, né? Soberanias nacionais que querem, de certa forma, expandir e escalar para um governo mundial. Nós chamamos essas nações de potências. E essas potências, elas de fato estendem seus raios de ações, elas participam de organizações multilaterais, elas participam fortemente na economia global, e a gente pode até dizer que existe uma moeda que é mais global do que outra, no caso o dólar. Há esforços expansionistas, mas centralizar o poder num governo mundial, isso é outra história. Por que outra história? Na apostila diz que, apesar desse impulso, apesar dessa expectativa de algumas nações, ou de alguns reinos, ou de alguns grupos poderosos, nós podemos dizer biblicamente que existe uma pedra no meio do caminho. E essa pedra é Cristo Jesus e sua igreja. E aí é onde entraremos nos fatores. Quais são os fatores? Nós temos 5 fatores e eu vou compartilhar. E eu incentivo você a procurar na apostila todo o material anterior ao capítulo 14, que vocês irão encontrar várias outras justificativas por que não haverá um governo mundial. Ou melhor dizendo, por que não haverá um governo mundial anticristão. Então vamos lá. Primeiro fator a gente pode chamar de rebelião. A rebelião, o DNA, o núcleo da rebelião, seja a rebelião individual ou coletiva, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós temos aqui um resumo de uma ameaça pagã, a gente pode chamar de ameaça pagã. Esta é a origem, está lá em Gênesis 3,15, e nós temos ao mesmo tempo um plano de Deus, um plano redentor. Basicamente, se nós temos uma raiz, um DNA, um núcleo de ameaça pagã, e ao mesmo tempo nós temos a revelação de um plano redentor, nós temos que entender que, por mais que aconteça planos humanos, Deus tem os seus planos. E os planos de Deus, logicamente, são superiores aos planos humanos. Em Gênesis 3,15 podemos resumir que existe uma guerra que divide a humanidade desde o começo, como Deus declarou a serpente e a mulher sobre suas origens. Está escrito: colocarei inimizade entre tua descendência e o teu descendente. Aqui está o núcleo da disputa.
E João, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, declara que os que creem em Cristo são os vencedores, porque maior é aquele que está nos cristãos do que aquele que está no mundo. E nós vimos isso em Gênesis 3,15, uma afirmação dizendo que a cabeça da serpente já está esmagada. Em Marcos 3,27 diz que o valente está amarrado. Ou seja, alguém superior ao valente, alguém mais valente, alguém com mais força, veio e neutralizou a força desse valente. Isso é uma referência a Cristo que venceu o seu inimigo maior e todos os seus inimigos serão subjugados até que ele volte. Nós temos outra revelação em Colossenses capítulo 2, verso 15, dizendo que todos os principados e potestades foram derrotados no triunfo da cruz. Todos os principados e potestades foram derrotados. Nós temos aqui o valente amarrado, a serpente com a cabeça esmagada. Nós temos os principados e potestades vencidos, derrotados, sufocados. A rebelião está sufocada e nós, diante dessa verdade, do fator rebelião, que a rebelião está sufocada, nós temos que entender que se existe uma guerra nesse mundo, e se Cristo de fato reina, como diz que reina, e nós cremos que sim, Ele sendo invencível em tudo que faz, em todo o seu governo, essa guerra pode existir, mas há um general invencível e não dará possibilidade e não dará brecha para um governo mundial anticristão. Não faz sentido a partir desse princípio teológico de que a rebelião foi esmagada. Ok? Vamos ao fator 2. O fator 2 nós chamamos de fator Babel. A história da Torre de Babel está lá em Gênesis 11. Nós vamos ver Gênesis 11. Gênesis 11 é aquela cena, aquela história de que os homens queriam, a partir de seus planos humanos, construir algo que, de certa forma, levantasse uma bandeira de autonomia, dizendo que não precisa de Deus. Só que ao mesmo tempo que o homem se levanta com esse instinto de rebelião, de autonomia humana, desprezando a autoridade do Criador, a autoridade de Deus, ao mesmo tempo que temos essa tentativa dos planos humanos, essa tentativa de centralização, essa tentativa de busca pelo poder, ao mesmo tempo Deus traz o seu controle soberano, o seu plano redentor que continua operante, e ele faz com que aconteça a descentralização, confusão e dispersão. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. A Torre de Babel é uma demonstração do esforço humano em desafiar Deus e também demonstra a onisciência e a onipotência do soberano Senhor Criador em controlar os seus planos. A providência especial de Deus, ela entrou nessa história e ela controlou essa história, e tudo seguiu segundo o propósito do Senhor, trazendo confusão na linguagem daquelas pessoas que estavam desafiando o seu governo, e trouxe mais uma vez um sufocamento a outra rebelião, aos planos dos rebeldes de Babel. Trouxe Deus uma descentralização irreversível. Os povos já não conseguiam se comunicar na mesma linguagem, e apesar de tentativas, e apesar de
restaurações de tentativas, como as pessoas ainda continuam, nessa perspectiva de desafiar Deus. Deus, por sua providência especial, não deixou de ter sobre os poderosos desse mundo o controle. E a partir do momento que Deus deixa de ter controle sobre os poderosos desse mundo, ele deixa de ser Deus. Deus trouxe caos, Deus trouxe desordem sistêmica sobre Babel. Consequentemente, Deus espalhou as fronteiras daquele povo e Deus fez com que muitos governos locais surgissem e eles não se entendessem mais. E aí, o poderoso dessa época se chamava Nimrod, e ele aprendeu, Nimrod aprendeu quem governa o mundo. Quem governa o mundo. Vamos ao ponto 3. Fator Abraão, Gênesis 12. Logo em sequência, nós temos agora Gênesis 12. E Gênesis 12 não é mais uma perspectiva, um ângulo de análise de que Deus, ele sufoca as rebeliões. E sim, agora, olhando por uma nova perspectiva, Deus faz com que seu reino se expanda. Então nós temos aqui dois conhecimentos que, a partir do momento que começamos a entender, começamos a descansar melhor nosso coração e saber que, e reconhecer que nenhum governo, nenhum reino pode desafiar o Senhor Deus. Esta é uma verdade maravilhosa, que nós estamos diante dessa verdade, que ao mesmo tempo que Deus declara guerra contra os seus inimigos, que Deus sufoca as rebeliões, Deus também traz expansão ao seu reino. E nós temos aqui o fator Abraão, Gênesis 12. Todas as famílias da terra recebem de Deus a sua ação de expansão por toda a terra. Deus tem um plano de multiplicação do seu povo e tem confirmado esses pactos ao longo da história. Deus iniciou a confirmação do seu pacto com Abraão em Gênesis 12. Há várias referências e aqui eu posso citar algumas, mas que vocês podem baixar na apostila. Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, 17 e 22. Nós vamos ter a confirmação desse pacto com Isaac, Gênesis 26, e vamos ter também a confirmação desse mesmo pacto de Abraão e com Isaac com José, em Gênesis 28. E que pacto é esse? Que todas as famílias da terra reconhecessem que o Senhor é Deus e que essas pessoas possam servi-lo, adorá-lo, reconhecer seu senhorio, reconhecer seu poder e receber suas bênçãos e suas promessas e se afastar das maldições desse próprio Deus que declarou esse pacto antigo ao longo da história. Em Efésios 3, nós vamos reconhecer, através do apóstolo Paulo, que todas as famílias da terra têm o alcance desse pacto que foi dado a Abraão, que foi confirmado a Isaac, que foi confirmado a José. Ele é transferido para a igreja, para os gentios. Nós temos essa revelação em Efésios 3,15. A bênção de Abraão aos gentios veio por Cristo. Gálatas 3,14, Gálatas 3,29, Atos 3,25, Mateus 28, nós temos a grande comissão. E essa grande comissão são as bênçãos que foram proferidas a Abraão e que chegaram até nós. Nós temos vários outros textos dizendo que as nações buscaram a palavra de Deus.
Nós temos Isaías capítulo 2, Salmo 22, Salmo 96. Como Deus prometeu a Abraão, o número de pessoas pertencente a essa herança é um número incontável, como as estrelas do céu e as areias do mar. Está lá em Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 22. Nós temos também revelado em Romanos 11 sobre a plenitude dos gentios, que é uma multidão que ninguém pode contar. O Novo Testamento apresenta a salvação, a esperança e a plenitude dos gentios. E também a esperança de uma conversão de Israel, está lá em Romanos capítulo 11. O Império Romano, voltando um pouco ao passado, o Império Romano não conseguiu subjugar a expansão da igreja. E qual será o império que poderá realizar esta proeza? O Império Romano não conseguiu subjugar a expansão da igreja. Não haverá outro império que subjugue a expansão da igreja. Aí nós vamos aprofundar esse assunto no fator 4. O fator 4 é o fator Nabucodonosor e a interpretação, a profecia de Daniel, do profeta Daniel. Nós temos aqui dois personagens e é o quarto fator, o fator Nabucodonosor / Daniel. E nós temos dois capítulos em Daniel, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 2, nós temos a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que no sonho, essa história é clássica, é muito conhecida, é a história que no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma estátua com vários materiais metálicos, metálicos e outras substâncias. Por exemplo, ele vê uma estátua que tem a parte mais alta, a cabeça, representando o ouro, depois o peitoral e os braços, a prata, a parte de baixo das pernas, a parte mais alta das pernas, de bronze, e a última parte dos pés, uma mistura de ferro com barro. Então, figuradamente, nós estamos diante de uma estátua com uma visão magnífica, indiscutivelmente uma visão de misturas de metais. E nesta imagem, o que temos de referência mais imediata é que a base dessa estátua tão poderosa é uma base frágil, que a base ela não é só de ferro, ou de prata, ou de bronze, ou de ouro, mas ela também é composta de barro. E por ser de barro, ela tem uma base, uma estrutura frágil. E na visão de Daniel, de repente aparece uma pedra, e essa pedra ela vem rolando até que ela atinge a estátua e ela derruba, ela esmaga a estátua, e essa pedra tem um crescimento gradual, sistemático, e essa pedra se apresenta de forma final num tamanho que ela não só destruiu aquela estátua, mas também ela ficou do tamanho, ela cobriu o mundo. E nessa visão de Daniel, ele quis apresentar que o reino de Deus é um reino de expansão crescente e que destrói todos os impérios e todos os reinos. Me parece que muitos que estudam sobre escatologia, ou muitos que estudam sobre nova ordem mundial, ou estratégias geopolíticas de impérios que querem dominar, expandir e conquistar o mundo,
nós temos na revelação profética em Daniel que isto é impossível, porque existe uma expansão de um reino, que é o reino de Deus, e que nós cremos que é o reino de Cristo e é a sua igreja, que ela tem um poder de esmagar os impérios, assim como o Império Romano foi destruído. E o Império Romano representava a última parte da estátua, que é a parte mais frágil. E observem que o Império Romano, historicamente, foi um dos maiores impérios que o mundo já viu, mas que, pela revelação profética de Daniel, o Império Romano era dividido e era frágil e foi demolido pela expansão da igreja. Isso é confirmado pela história da igreja, que a igreja, quando o Império Romano caiu, a igreja cristã estava de pé. Aí nós temos também Daniel 7, e Daniel 7 vai falar de 4 animais. E esses 4 animais, vocês podem dar uma conferida lá, quais são os 4 animais, mas que basicamente todos concordam que esses animais com aparências híbridas, cada um tinha sua representação. E com outros textos, para explicar melhor, nós vamos entender que esses 4 animais representam também esses 4 impérios da estátua, da visão, do sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado pelo profeta Daniel. Nós temos que, tanto na estátua quanto nos 4 animais, nós temos a representação dos impérios antigos que dominaram o mundo. Quais são esses impérios? O Império Caldeu, Babilônico, que é a cabeça de ouro, e também um animal híbrido. Temos também os persas, não somente os persas, mas os medo-persas. Temos os gregos e temos o Império Romano. Dê uma conferida na apostila que tem datas, tem tudo certinho. E Daniel profetizou isso séculos antes do Império Romano. Isso demonstra que a palavra de Deus é infalível. Nós devemos confiar que o futuro pertence ao Senhor Deus. A precisão dessa profecia de Daniel, ela deve nos fazer confiar que não haverá mais um 5º reino. Não há espaço para um futuro poder mundial de um anticristo. E aqui uma exortação. Muitos cristãos têm uma obsessão, têm quase uma idolatria pela figura do anticristo. E muitas vezes foca mais no anticristo do que no próprio Cristo. Enquanto, biblicamente, nós devemos focar na expansão do reino de Cristo. A partir do momento que os cristãos colocam todo o foco nesse medo, nessa figura desse governante poderoso mundial, isso acaba, de certa forma, trazendo uma certa idolatria pela figura do anticristo. E assim como todo ídolo requer sacrifícios e ofertas, a moeda de troca para esse ídolo é o medo. E a fé cristã, ela não opera pelo medo, ela deve operar pela esperança, pela confiança que Deus, que Cristo tem o controle soberano sobre a história. E aí nós vamos entrar no 5º e último fator da soberania de Deus. Propriamente dita, a soberania de Deus envolvendo seus decretos e a sua providência. A partir do momento que nós temos o entendimento da soberania máxima, a soberania absoluta de um Deus que decreta, um Deus que executa na história e no tempo sua ação providencial, nós temos que entender que este Deus tem um controle absoluto. E este controle absoluto, o Pai deu ao Filho.
Cristo é o Senhor da história e um vencedor invicto. E Ele tem todos os atributos do Pai, de onipotência e onisciência e outros atributos divinos, e faz com que, como está escrito em Provérbios 21, verso 1, Ele tem o coração dos reis em suas mãos. Pare para pensar. Um rei poderoso que tem o coração de todos os reis da terra em suas mãos. Este é o soberano Senhor. Este é o soberano Senhor sobre o tempo, sobre a história, sobre os reis, e todos os impérios caem pelo poder da sua espada. E a sua espada é a palavra. E Ele mesmo é a própria palavra. Ele é o Logos. Cristo tem as nações por herança. Cristo tem a extremidade da terra por sua posse. Está lá no Salmo 2. O Salmo 22 diz que Cristo reina sobre as nações. O Salmo 72 diz que Cristo domina de mar em mar. Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Apocalipse 19. Cristo ressuscitou, está à direita nos céus, Efésios capítulo 1. Está acima de todo poder, de toda autoridade, e por sua autoridade Ele deu à igreja, Mateus 28. E o Salmo 110 diz que Ele tem o domínio sobre todos os seus inimigos. É necessário que Cristo reine até que coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15. O reinado é de Cristo, o reinado não é do anticristo. Ele foi, Jesus Cristo foi exaltado, Ele é exaltado pela destra de Deus. Atos capítulo 2, Atos 34, Atos 5, Atos 7, Romanos 8, Efésios 1, Colossenses 3, Hebreus 1, Hebreus 10, 1 Pedro 3. Afirmação que podemos fazer. Deus está no controle do nosso mundo. Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Do aumento do seu governo não terá fim. Isaías capítulo 9. E seu trono é soberano. Atos 2, verso 30, 31, 33 até 35. Em Mateus 28, 18 diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todas as autoridades e poderes estão sujeitos a Ele. 1 Pedro capítulo 3 e Hebreus capítulo 2. Concluindo, não faz nenhum sentido aguardar fatalmente, com esse fatalismo que muitos cristãos têm, de um poder anticristão mundial. Deus não requer em nenhuma passagem bíblica conformismo, passividade ou fatalismo de que nós estamos diante de um curso da vinda de um poder mundial anticristão e que não devemos fazer nada. Não é por aí. Não é por aí. O reino, a Bíblia diz que o reino é crescente, o reino de Deus é crescente. E nós temos várias parábolas para mostrar que o reino de Deus é crescente. Abra lá em Mateus capítulo 13, versos 31 a 33. E essas parábolas não admitem que nenhum reino ameace o reino de Deus. Cristo é governador, protetor e vingador. Está assentado nos céus, tem domínio, tem zelo, tem amor por sua igreja. Ele controla o universo, comanda o universo pelo poder da sua palavra. Não há espaço para um governo mundial anticristão. O Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja armas para destruir fortalezas. Armas como verdade, justiça, evangelismo, fé, salvação, palavra de Deus, oração,
Efésios capítulo 6 diz que este é o poder para destruir fortalezas. Quais são as fortalezas de hoje? Islamismo, secularismo, ateísmo, comunismo, liberalismo. Todas essas fortalezas estão prestes a serem destruídas com o passar do tempo, pelo crescimento e a expansão do reino de Cristo e pelo poder da sua palavra. Todo poder centralizador e tirânico, ele se esforça para conter a liberdade da proclamação da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela não pode parar, ela não pode deixar de ser proclamada. Essa é a intrepidez profética da igreja, que não pode parar e que não pode falhar. Independente da linha escatológica que você creia. O profeta Daniel profetizou que todos os reinos caem. E o último reino caiu pelo poder do Evangelho. Em menos de 3 séculos, o Império Romano foi conquistado por essas armas espirituais. Cristo, o Rei Todo-Poderoso, reina no céu agora e seu poder é invencível e está disponível para a igreja. Efésios capítulo 1. Qual é a guerra que Deus perde? Como é que o anticristo, como é que essa figura do anticristo pode parar, pode barrar a grande comissão? Este é o resumo dos 5 fatores. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês busquem diretamente na fonte, busquem diretamente nas Escrituras, que esse Cristo é todo-poderoso. Esse Cristo todo-poderoso, ele é zeloso por sua igreja. E ele não vai abrir espaço para um inimigo. E ainda mais com todas essas estruturas e fundamentos da própria palavra. Eu quero fazer uma contribuição para tipo uma informação bônus. Nós vimos 5 fatores, mas na apostila que você pode baixar, no link na descrição, você vai entender melhor sobre a soberania de Deus sobre a história. Dá uma conferida lá, que Deus é soberano absoluto sobre a história. Nós vimos isso em um aspecto dos fatores. Outra coisa é que o ser humano, por causa do pecado, ele tem uma atração, nós podemos até chamar de atração fatal, uma atração por teorias da conspirações, ilusões, mentiras. Parece que a mentira vende mais do que a verdade. Só que a verdade e a luz representando a verdade, quando a luz ela chega num ambiente de trevas, ela ilumina. As trevas não podem segurar o poder da luz. E a palavra de Deus, o próprio Cristo, é a luz. E essa luz que ilumina o mundo é a luz que traz o entendimento correto da sua palavra. A sua palavra, ela ilumina. A sua palavra é luz. E sua palavra vence as mentiras, as ilusões e as trevas. Isso é um capítulo especial que temos na apostila também, que é o capítulo 2. Outro aspecto que faz com que as pessoas não possam fazer tantos planejamentos a longo prazo, como alguns dizem que esses poderosos globais que querem o domínio, que estão avançando com projetos anticristãos de um governo mundial, eles dizem que esses projetos duram 50 anos, 100 anos, 200 anos e até séculos. E aí, na apostila tem um levantamento sobre um estudo empírico sobre perspectivas para o futuro, perspectivas futuristas dentro da ciência, dentro da filosofia, que o futuro se torna 100% incerto para os homens. Tem um autor famoso, muito conhecido por muita gente, que é o Nassim Taleb, e que ele fala exatamente isso, né? Sobre a incerteza do amanhã, sobre a incerteza de projeções futuristas. E quando a gente tem essa verdade, que é científica, que é empírica, é uma verdade que o futuro é 100% incerto para os homens,
fica difícil entender e fica difícil acreditar como é que alguém faz planos de séculos, planos em perspectivas a longo prazo, em séculos, para se conquistar um poder mundial, anticristão, tarará, por aí vai. Aí temos também um capítulo especial sobre a providência, e a providência é o seguinte, resumindo, Deus tem um cuidado especial com sua criação, mas de modo muito especial Deus cuida da igreja. Se Deus cuida de modo muito especial de sua igreja e do seu reino, não há espaço para especulações de um reino anticristão. A lógica é simples, a lógica é essa. Outro ponto que é destacado na apostila é sobre as armadilhas da observação de padrões. Ou seja, as pessoas criam narrativas para formular, para conceituar um governo mundial, um governo anticristão mundial, só que elas criam uma cadeia de eventos como peças de dominó que se encaixam perfeitamente e que tem toda aquela ação de efeito de que a partir de tocar na primeira tecla, todas as peças, melhor dizendo, não teclas, todas as peças caem e desenvolvem eventos em cadeia. As narrativas, as histórias que se criam politicamente, geopoliticamente, de forma estratégica, de conquistas e poderes, de planejamentos de reinos, planejamentos de ações, de grupos poderosos, parece que ao criar essas histórias, parece que todas as peças se encaixam e aí traz, ao invés de trazer esperança, traz medo. Isso é um ponto destacado no capítulo 6. Outra coisa, os mais antigos teóricos sobre teorias da conspiração, eles falam que a conspiração, para dar certo, ela precisa de um certo sigilo, ela precisa de um certo segredo, que só algumas pessoas têm acesso àqueles segredos, e aí o plano entra em seu curso e o plano se realiza. Mas outros falam já em conspirações abertas, as conspirações que muitos podem ter acesso ao que vai acontecer. E aí levanta-se uma dúvida, se eu tenho acesso a segredos que irão acontecer, deixa de ser segredo e pode haver uma resistência contra essa verdade descoberta, essa verdade revelada. Então não faz muito sentido, se a teoria da conspiração ela é muito secreta, ela pode não ter o poder de atingir o seu alvo, porque ela não é abrangente. E se ela é uma teoria aberta, ela pode não atingir o seu alvo, porque ela é muito acessível e as pessoas irão saber antecipadamente dos seus planos. E isso não tem muita lógica, certo? Somente uma pessoa pode realizar o que podemos chamar de um plano ou de uma conspiração aberta e se realizar 100%. O único que pode fazer isso é o próprio Deus. E Deus de fato faz e de fato revela. Nós temos as profecias, como nós vimos, profecias em Daniel, que revelam de forma precisa tudo o que acontece no futuro, porque Ele tem o poder para realizar isso. Os homens não. Nós vamos também ver sobre a regência absoluta de Cristo, a soberania de Cristo como rei. Ele não vai deixar espaço para um anticristo. E a palavra é que os conspiracionistas se rendam ao Senhor Jesus Cristo ou serão esmagados um a um, como diz o Salmo 2 e outros textos. Eu até separei alguns textos aqui. Além do Salmo 2, nós temos também o Salmo 59, temos o Salmo 65, Isaías 40 e o Salmo 72. Todas essas passagens vão mostrar que esse rei, ele é poderoso e ele é exigente.
e ele fará com que os seus inimigos lambam o pó. Independente da sua linha escatológica, você pode imaginar que o Cristo irá fazer isso em tal ponto da história, mas que ele irá fazer. Existe também um fator que, por causa da quantidade da população mundial e por causa da tecnologia, das mídias que estão sendo usadas hoje existe uma tendência descentralizadora de comunicação, descentralizadora de administração e não centralizadora. E é interessante reconhecer que todo poder central, super, hiper forte, como se propõe um anticristo de poder global e mundial, ele teria que fazer que a movimentação desse poder fosse centralizada. E hoje nós temos, cientificamente, historicamente, nós temos hoje, pelas mudanças de mídia, nós temos uma descentralização em todas as áreas, em todas as esferas. Desde a área tecnológica, a área educativa, a área, enfim, a área política, a área de governo, áreas administrativas. Quais são as projeções possíveis? As projeções possíveis são aquelas que nós cremos como igreja, nós cremos como cristãos, que são projeções possíveis. Quais são as projeções possíveis? São as projeções decretadas, profetizadas pelo próprio Deus nas Escrituras. A atração por teorias da conspiração não levam a nada. A única coisa que você vai fazer é com que você absorva certas narrativas, certas metanarrativas e que irão causar muito mal a você e não trazer confiança e nem trazer esperança. Então, a palavra que eu deixo é essa, vocês confiram na apostila. A apostila ainda está em desenvolvimento. Eu acredito que eu ainda vou acrescentar detalhar melhor sobre essa atitude passiva da igreja, essa atitude fatalista, essa atitude de conformismo não é bíblica. E que, por outro lado, nós temos os avanços do reino de Deus, que tem a ordem de domínio. Domínio é uma doutrina antiga que foi até restaurada, foi até resgatada pela Reforma Protestante, e que esse domínio que está lá em Gênesis, que foi dado ao homem para subjugar a terra, subjugar todas as áreas, todas as esferas da terra, isso está sendo deixado de lado e pessoas estão se alimentando de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos ou de doutrinas falhas sobre essa perspectiva de governo anticristão mundial do anticristo. Para finalizar, baixem a apostila, façam esses estudos e vejam que todo poder no céu e na terra pertence ao Senhor e todas as coisas estão debaixo dos seus pés e nada se exclui. Dê uma conferida na apostila, façam suas anotações no que foi dito nesse vídeo e vocês trocarão o medo por esperança. Até a próxima, pessoal!